Agora vamos lá com o exercício 2, né? Exercício 2 aqui, ó, pede que ele pergunta: são grandezas escalares todas as quantidades físicas a seguir, exceto qual que é daqui quais não são grandezas escalares, né? Então, grandeza escalar e grandeza vetorial, como eu falei, né? Vetorial ela tem sentido, direção e módulo, e a escalar não precisa disso, só precisa do módulo do valor numérico para você poder saber sobre ela, para você poder definir ela. Então, por exemplo, para você poder definir a massa do átomo do hidrogênio, você precisa de sentido e direção? Não, né? A massa do átomo de hidrogênio é uma grandeza escalar, então, porque você não precisa saber se está indo para baixo, para cima ou para o lado, é um valor intrínseco que ela tem já, né? A massa do hidrogênio. É só não confundir com peso, né? Que nem a gente vai ver aqui ó, no 2C, ó. No 2C, ele está falando o peso de um corpo é uma grandeza escalar ou ele é uma grandeza vetorial? É uma grandeza vetorial, porque o peso é m vezes g. Peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade, né? Então, e ela sempre aponta para baixo, para o centro, né? Para baixo se a gente estiver olhando na horizontal um chão, ou para o centro se você estiver olhando a Terra como um todo. Então, o peso de um corpo sempre vai para o centro, onde a gravidade está puxando ele, né? Então, a gente anota para baixo porque o centro da Terra está abaixo de nós, né? Grandeza vetorial, grandeza vetorial. B. Intervalo de tempo entre dois eclipses solares. Você não precisa de direção nem de sentido, né, para saber que o valor do tempo, né? O tempo só tem um valor, 5 segundos, 4 segundos, 6 segundos, né? Então você não precisa saber a direção e o sentido dele, né? Então ele é um valor numérico, grandeza escalar. 2D. A densidade de uma liga de ferro. Aí eu coloquei aqui, ó, densidade de um corpo. O que é uma densidade de um corpo? Densidade é massa sobre volume. Então, D é igual aqui, né? Densidade é igual a massa sobre volume. E isso é uma grandeza escalar, né? Porque massa é uma grandeza escalar e volume é uma grandeza escalar também, né? Então, as duas são uma grandezas escalares e a densidade é representada como uma grandeza escalar. Você não precisa de um sentido de módulo, de um sentido de direção para definir a densidade de um corpo. Vamos para 3, então. Aqui, ó, 3. Os módulos das forças representantes na figura são F1 é igual a 30 newtons, F2 é igual a 20 newtons e F3 é igual a 10 newtons. Determine o módulo da resultante. Então, aqui que começa aquilo que eu falei para vocês de decomposição de forças. E eu não sei se vocês estão com um pouco de dificuldade para fazer esse exercício antes de saber essa matéria, né? O que é a decomposição de forças? A gente está vendo que aqui, ó, tem esse vetor para a esquerda, né? Na horizontal e esse vetor na vertical aqui, F3, né, para baixo. E a gente tem esse daqui que ele está na diagonal, entre aspas, né? Porque diagonal não é certo falar, não é certo colocar na prova, né? Ele tá na direção de que tem ângulo de 60 graus com a horizontal, né? Então, se ele tá nessa posição, eu vou ter que fazer muitas contas para conseguir, por exemplo, descobrir o ângulo que está aqui entre o resultante de F1 e F3 pelo método do paralelogramo, né? Que nem a gente fez no exercício retrasado. E aí a gente vai ter que ver ainda o ângulo que os dois têm entre eles para poder subtrair esses dois. Porque se a resultante desses dois tiver um ângulo aqui, ó, por exemplo, de 40, menor que 60 graus, de 45 graus aqui, com essa reta que eu estou fazendo com o mouse, e aí a gente não vai poder só subtrair ou somar, porque ela vai estar numa direção oposta, né? Essa reta aqui resultante vai estar para cá, vai estar com um ângulo diferente, 60 graus, e essa daqui vai estar para cima com 60 graus. Se elas estivessem uma opostas a outras, né? Se elas estivessem no sentido oposto e na mesma direção, retinho, essa daqui também tivesse com 60 graus, as duas, aí você podia somar e subtrair. Mas como você não sabe o ângulo que tem aqui, a gente decompõe essas duas forças, né? E isso você pode fazer em qualquer exercício. Aqui, ó. Você pode vir e decompor as forças. Como que funciona isso? Como que funciona isso? Vamos pensar isoladamente só
nesse F2 aqui, que é o ângulo que está tortão, né? O ângulo que está torto em relação aos outros. Esse ângulo aqui que está com 60 graus, com a horizontal, ele é feito da resultante de outros dois ângulos, de outros dois vetores, né? Quais seriam esses dois vetores? Vamos supor que é Fy, como eu coloquei aqui, ó, na vertical, e Fx. Então, eu peguei esses dois aqui, coloquei essas setas, não sei qual que é o módulo deles, não sei qual que é o valor deles, porque eles saíram do F2, entendeu? Aqui, ó. Esse era o F2, né? Tortão. Aí você vai lá, coloca uma reta aqui, coloca uma reta aqui e tira esse F2. Porque você decompôs do que ele é formado. Se ele tem provavelmente uma reta assim, ele se formou de uma conta que a gente fez que nem essa, né? Ó. Que nem a gente fez do R2 aqui. Ó. A gente pegou o F2, o R1 e, pô, a gente colocou para cima. A gente descobriu que a resultante de F2 e R1 era R2. A gente pode fazer do mesmo jeito fazendo ao contrário o que a gente fez. Então, por exemplo, o F2 agora ele é formado por duas, que a gente não sabe que é um Fy e um Fx, né? Vamos descobrir qual é o valor desse Fy e Fx. Como que a gente faz isso?